Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é terça-feira, 6 de agosto de 2019, aproximadamente 20 horas, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que está correndo as mídias sociais e que a maioria de nós com certeza tem conhecimento e fica se perguntando o que é verdade, o que é mentira. E a intenção é trazer um pouco da minha experiência dentro do Fórum Ampliado em Defesa da Petros, visto que o tema em questão trata exatamente disso. E só lembrando, na semana passada tivemos ainda com relação ao Fórum Ampliado uma notificação aos seus participantes da GDPAP. Nós fizemos um vídeo comentando exatamente essa questão. Se você quiser conhecer, é só dar uma olhada aqui no canal que você vai encontrar. Hoje o tema continua sendo o Fórum Ampliado em Defesa da Petros e desta vez é o site SOS Petros que publica uma carta que a ANBEP deixou em consignação para ser anexada à última ata de reunião do Fórum Ampliado e não apenas publica, como o site SOS Petros publica, faz também algumas considerações, a saber: atualmente temos visto em diversos meios de comunicação as mais variadas assertivas sobre o que a ANBEP pensa ou diz sobre a proposta do plano alternativo para o PED. PED é plano de equacionamento do déficit do nosso plano Petros 1. Entretanto, essas alegações tentam distorcer o que vem sendo dito e defendido pela ANBEP no Fórum Ampliado. Para começar, diz o site, em recente pronunciamento, o senhor Paulo Brandão escreveu textualmente o que segue. As reuniões do Fórum em Defesa da Petros são públicas e os participantes debatem os assuntos da pauta sem que haja qualquer decisão, porque apenas indicações de rumo por consenso, mas que não obrigatoriamente se destinam e acolhidas pelo grupo técnico e jurídico que compõe o GT Petrobras /Petros /Federações, FNP, FUP, FNTTAA e FENASP. Diz o site: não existe negociação no fórum? Não existindo negociação e as indicações de rumo não sendo seguidas pelo GT, para que serve então o fórum? Continua o site SOS Petros. Serviria para dar um caráter de apoio global ao que o GT decide, sem levar em conta os pontos de vista das demais entidades que compõem o fórum? A ANBEP, desde o início de sua participação, deixou bem clara a sua posição a respeito da proposta alternativa, posição esta que está registrada nas atas dos dias 28/5 e 11/6 de 2019 do referido fórum. Não vemos como manter uma separação fictícia de massas entre repactuados e não repactuados, uma vez que ambas as massas estão tendo reajustes efetivados pelo mesmo modo, ou seja, ambas pelo valor do IPCA. Então, vamos à primeira questão. As questões discutidas no fórum. Qualquer um de nós que participe do fórum ampliado pode levar uma proposta. Essa proposta é discutida e, se houver consenso, aqueles colegas que fazem parte do GT Petrobras levam essa proposta, esta orientação, esse indicativo para ser discutido formalmente pela Petrobras, Petros e nossos colegas que são membros da FNP, da FUP e da FENASP.
é assim que funciona o fórum. Qualquer coisa pertinente a essa questão de déficits pode ser discutida. Se houver unanimidade, se houver consenso, pelo menos da maioria, ou melhor, consenso da maioria não existe. Se houver consenso ou maioria, esse tema passa a fazer parte ou passa a ser um assunto a ser discutido lá no GT da Petrobras. Então, é para isso que serve o fórum. O fórum não tem, nunca teve e não terá nenhuma decisão dentro do fórum acatada simplesmente porque foi decidida no fórum lá no GT da Petrobras, por uma razão muito simples. Qualquer coisa a ser decidida lá no GT Petrobras terá que ser endossada pela Petros e pela Petrobras e por nossos colegas que são representantes da FNP, da FUP, dos Marítimos e da FENASP. Então, não é assim como diz o início do texto. Por outro lado, a outra questão relativo aos ajustes, aos reajustes dos não repactuados e dos repactuados. Será sim a partir do próximo reajuste, acredito, por força de uma iniciativa ou de uma nota da GCPAR, que não sejam feitos mais ajustes diferenciados entre as massas e submassas dos planos de pensão, tipo o plano da Petros, tá ok? Então, continua aqui o texto colocado lá no SOS Petros. Os não repactuados, através de uma manobra da patrocinadora para não cumprir o regulamento, artigo 41, não dá a estes reajustes iguais ao pessoal da ativa, dá-lhes um reajuste pelo IPCA e, por fora, acrescendo outras benesses, níveis, RMNR, etc. Deste modo, não há diferença sobre a forma de reajuste entre repactuado e não repactuado. Eu vejo aqui uma certa confusão entre o que é repactuado e não repactuado e como se faz o reajuste. O reajuste, todos nós sabemos, para os repactuados é pelo IPCA. Para os não repactuados era, até o ano passado, o mesmo índice que recebiam os colegas da ativa. Entretanto, em função do GCPAR, da emissão do GCPAR 25 pelo governo, agora a Petros terá que praticar o mesmo reajuste. Que bom, não vejo problema nenhum em ter esse tipo de tratamento. Eu, particularmente, sou não repactuado. Podemos e devemos sofrer o mesmo reajuste ou ter o mesmo reajuste, visto que o nosso plano é solidário, né? É mutualista, mas não é essa a única diferença entre repactuados e não repactuados. Isso é tema para uma outra oportunidade. Prossegue o texto. Acresce ainda que com a emissão do GCPA pelo governo, ficam proibidos os reajustes de aposentadorias iguais aos reajustes do pessoal da ativa. Correto. Passará a valer a partir do próximo reajuste em setembro. Logo, não há mais razão para a separação de massas em repactuados e não repactuados. É a nossa opinião, é o que a gente gostaria que fosse, só que não é bem assim. A Petros acabou de fazer este ano essa cisão e teve o consentimento da Previc. Então, formalmente, nós estamos cindidos em repactuados e não repactuados com nossas reservas matemáticas separadas. A Petros acabou de fazer isso, né? Os nossos ativos, os ativos que dão suporte aos planos,
foram separados entre ativos de repactuados e não repactuados. E considera aí também, aí dentro, os pré-70 repactuados e os pré-70 não repactuados. Então, existe essa diferenciação. E existe uma outra diferença grande que diz respeito aos pré-70 em relação a pagamentos e aportes que a Petrobras deveria fazer para os pré-70, que não os faz, e que são bancados pelos repactuados e não repactuados pós-70. Isso também é um outro assunto a ser discutido em uma outra oportunidade. Por estas razões, a ANBEP se opõe a uma proposta alternativa que mantenha essa separação e também obrigue a quem aceitá-la a abrir mão das ações que tenham impetrado e que tenham transitado em julgado. Duas coisas separadas. A proposta alternativa não obriga ninguém que tenha ação transitada em julgado a abrir mão dela. Muito pelo contrário, garante que quem tem ação transitada em julgado continue com a sua ação e com todos os direitos a ela. Por outro lado, quem tem ação e que não tenha transitado em julgado, a Petrobras exige que se abra mão. Aquelas ações que não tiverem sido transitadas em julgados. Fique claro isso, diferente do que afirma aqui o texto. Por outro lado, não é obrigado, ninguém é obrigado a migrar para uma proposta alternativa ou qualquer outra coisa, o PP3 pode, sem dúvida nenhuma, permanecer onde está, no plano Petros 1. E também não é verdade que possamos simplesmente, num piscar de olhos, juntar de novo repactuados e não repactuados. Existem aspectos que precisam ser ajustados e que necessita da concordância da Petros e da Petrobras e o ok da Previc. Não se resolve simplesmente numa negociação. E mais importante do que discutir esse aspecto hoje é resolvermos a perenidade do plano Petros 1, porque estamos ameaçados, se eventualmente não conseguirmos ser suficientemente capazes de ter uma intervenção por insolvência do plano Petros 1. É isso que nós não precisamos ter e precisamos evitar a qualquer custo. Diz ainda o texto publicado. Além disso, não abrimos mão da cobrança das dívidas das patrocinadoras para com o PPSP. Ninguém jamais falou em abrir mão das ações contra as patrocinadoras, ações que estão sendo movidas por associações e por sindicatos. Essas ações não estão em questão, não estão mencionadas em lugar nenhum e não existe nem desejo, nem vontade de ninguém em abrir mão dessas ações. Muito pelo contrário. Nós vamos continuar com todas as ações, inclusive a ANBEP vai continuar com a ação que ela tem, que infelizmente ainda não deu resultado nenhum, e os sindicatos também. Essas ações são imexíveis, como diria o Macri. Ninguém está mexendo nela, não estão sendo questionadas e nem serão, nem por vontade da Petrobras e muito menos por vontade daqueles que estão no GT da Petrobras ou por vontade daqueles que estão no fórum, certo? Em poucas palavras, né, e encurtando aqui a nossa conversa, é isso que diz o artigo colocado pelo SOS Petros, e eu fiz questão de esclarecer essas questões de abdicar de ações na justiça, da cisão dos planos e essas coisas todas, porque não são coisas que dependem da nossa vontade. Dependem de fazer os ajustes recomendados pela Previc, dependem da vontade da Petrobras e ninguém está obrigado a abrir mão de ações transitadas em julgadas e muito menos as associações se comprometem em abrir mão das cobranças das dívidas. Ninguém vai abrir mão de nada.
Se você tem ação transitada em julgada, está garantido o seu direito em todas e qualquer circunstância. E as ações das patrocinadoras, ou melhor, as ações de cobrança das patrocinadoras, do que elas devem ao plano, não se abrirá mão de forma e jeito algum. Não tenha dúvida disso. Eu estava lá, ninguém me contou, e isso faz parte explícita do conjunto de 18 pontos que foram colocados para se fazer a proposta alternativa, ok? Então, é importante esclarecer, é importante compartilhar, é importante dividir isso e esclarecer, fazer clareza sobre essas dúvidas que foram colocadas. Não quero colocar de outro jeito para não melindrar ninguém, mas são improcedentes essas afirmações e tampouco a ANBEP desistiu de participar do fórum. Tá todo mundo lá no fórum, está todo mundo discutindo, e ela fez questão de reiterar esses pontos, e nós julgamos, eu particularmente julgo super pertinente, mas não é desse jeito que nós conseguiremos resolver nossos problemas. A briga não é com a ANBEP, não é com a GDPAP, a briga é com a Petrobras e com a Petros, e para isso nós precisamos estar unidos e fortes para conseguirmos fazer uma boa negociação e termos a melhor proposta alternativa. Ok? Compartilhe com seus amigos, assine o canal se você ainda não assinou. Se você quiser saber sobre a proposta do GDPAP, você veja o outro vídeo que tem aqui. Deixe a sua mensagem do que gostou, do que você não gostou, faça seu comentário e não se esqueça, reitero aqui a oportunidade de você assinar o canal, porque cada vez que o número de assinantes sobe, significa que é maior a possibilidade de termos um número maior de pessoas sendo informadas e esclarecidas por nosso compartilhamento, do seu compartilhamento, do meu compartilhamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.